ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Horas e 1 minuto, meio-dia e uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, segunda-feira, 6 de abril de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação no nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Fala, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes, uma excelente tarde de segunda-feira para todo mundo. Estamos aqui, hein, ao vivo para mais uma edição. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Clima Tempo e do IMET, municípios da região sudoeste da Bahia e parte da Chapada Diamantina registram nesta segunda-feira sol com muitas nuvens durante o dia, períodos também de céu nublado. À noite teremos aí céu com muitas nuvens, a temperatura mínima fica em 20, máxima de 27 graus. Sensação térmica oscila entre 20 e 23 graus, sem possibilidade para chuvas. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando, agradecendo sempre a sua companhia, a sintonia e a audiência. Fique bem informado conosco. A partir de agora também você participa, você traz a sua denúncia, traz a sua reclamação no nosso WhatsApp 77-3444-1043. Clima hoje embrumado, seu Luciano? É aquele clima, né, bastante agradável, mas o sol já chegou com muita força lá, né? Final de semana nós tivemos até algumas precipitações, viu? Em algumas regiões da cidade. Não só Brumado, né? Dom Basílio também, Livramento, inclusive ontem, né, no domingão aí, né? Algumas precipitações de chuvas rápidas, detalhe, sem ter praticamente quase nada de previsão, né? Isso. Vamos aguardando aí pra ver como que vai aí ficar este clima com o mês de abril já, né? Se iniciando aí também maio, junho, a tendência é que as possibilidades para chuvas elas diminuam e começam aí as temperaturas caírem, né, em todo o país. Vamos lá. Gente, olha, estamos apenas começando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. A nossa primeira pauta de hoje vem falar o seguinte: corpo é encontrado após afogamento na zona rural de Tremedal. Um caso de afogamento foi registrado na tarde deste domingo, dia 5, na fazenda Neblina, zona rural do município de Tremedal. De acordo com informações da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição ordinária de Piripá foi acionada por volta das 14h43 por meio do CENOP para averiguar a ocorrência. No local, familiares informaram que a vítima havia saído no dia anterior para tomar banho no rio e não retornou para casa. Já na manhã deste domingo, o corpo foi localizado no rio Gavião, a aproximadamente 5 metros da margem. A guarnição realizou o isolamento e a preservação da área, confirmando a veracidade dos fatos. O Corpo de Bombeiros também esteve presente, prestando apoio à ocorrência. Posteriormente, a perícia técnica foi acionada e o corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para os procedimentos legais. O caso foi registrado por meio da ocorrência policial e será apurado pelas autoridades competentes. Felizmente, notícia triste aí, portanto, a gente começa falando então nesse caso, né, ocorrido lá em Tremedal. Olha, acidente com um ônibus em Itambé deixa ao menos 2 mortos. Um ônibus invadiu a rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, na manhã desta segunda-feira, após o motorista perder o controle do veículo. O acidente deixou pelo menos 2 mortos e 3 pessoas feridas, segundo informações iniciais divulgadas pela prefeitura do município. O veículo pertence à empresa Rota Transportes e fazia a linha entre Vitória da Conquista e Itabuna, percurso de aproximadamente 240 quilômetros. A parada em Itambé ocorreu por volta das 7 horas da manhã, após cerca de 57 quilômetros de viagem. De acordo com a administração municipal, o ônibus atingiu uma área da rodoviária
onde passageiros costumavam aguardar pelo transporte, o que contribuiu para o número de vítimas. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o acidente, nem detalhes sobre a identidade das vítimas. As circunstâncias do ocorrido devem ser investigadas. Equipes do resgate foram acionadas para prestar atendimento aos feridos. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Ô Luciano, não sei se você viu as imagens deste acidente aí, mas são realmente assim perturbadoras, viu? São perturbadoras. A gente espera realmente que não haja mais feridos, que não haja novas mortes, novos registros de mortes aí, mas as imagens são realmente aí assustadoras, viu? A gente espera realmente uma investigação melhor sobre esse caso aí, sobre esse acidente, e espera realmente aí que não haja mais notícias tristes, além do que a gente já está divulgando aqui, né? Além dessas informações iniciais, infelizmente, desse acidente ocorrido lá, portanto, em Itambé, aqui mesmo no sudoeste da Bahia, viu? Hoje a gente tem muitas rodoviárias, Luiz, que não tem toda aquela infraestrutura de segurança. Por exemplo, muitas rodoviárias, a exemplo, eu vou citar aqui, por exemplo, Brumado. O terminal rodoviário de Brumado, o estacionamento dos ônibus fica na frente aonde os passageiros aguardam pelos veículos. Então, assim, em uma situação de acidente, por exemplo, se um veículo perdeu o controle, perdeu os freios, não tem um bloqueio, não tem um local de segurança. Então, assim, se eu não me engano aqui, corrija se eu estiver errado, parece que um espaço que tinha um pouco, isso aí mesmo assim não era tão bom assim, era praticamente bem pequeno, porque a altura era mínima também, era a garagem da Novo Horizonte, isso, né? A garagem, né, da empresa Novo Horizonte, ela tem um desnível, né? Tem um nível onde os passageiros ficam mais alto um pouco, então traz uma certa segurança que também não traz aquela garantia de uma pane elétrica ali no veículo, né? Mas hoje tem que seguir esse padrão igual Salvador. Salvador hoje, a nova rodoviária, os passageiros ficam separados. Plataformas são bem mais elevadas, ficam separados, né? Os veículos, eles ficam estacionados e aí o usuário, quando ele vai embarcar, ele desce da plataforma e vai até o veículo, né? Então tá aí, viu, gente? Então tá aí. Olha, a Brigada Gaza resgata iguana verde em Livramento, né, gente? Esse resgate foi na tarde de sábado, dia 4, aí por volta das 16 horas, viu? Uma iguana verde foi resgatada no bairro Estocada, aqui em Livramento de Nossa Senhora, por brigadistas da Brigada Guardiões Ambientais da Serra das Almas, a Gaza. De acordo com o presidente da brigada, né, o Antônio Carlos Oliveira, né, o Carlos Bananinha, o animal entrou no quintal de uma residência e não conseguiu mais sair. O proprietário do imóvel acionou a equipe que realizou o resgate com segurança. Após a captura, a iguana foi retirada do local sem ferimentos. Segundo a Gaza, o animal foi devolvido à natureza ainda neste domingo, dia 5. Então tá aí a iguana resgatada aqui em Livramento por brigadistas da Gaza. Daqui a pouco a gente fala de mais resgate realizado na última semana pela Gaza aqui em Livramento e também em toda a região. Aí mais um trabalho muito importante aí da Gaza, né, na recuperação desses animais silvestres que acabam às vezes chegando até a cidade, né, ou até mesmo em algumas situações. Hoje a gente fala, né, o ser humano invadindo aí a mata, né, a área habitat natural dos animais, desses animais, infelizmente. Mas graças a Deus tem situações que a gente consegue recuperar esses animais e levá-lo para um ambiente mais seguro, né? Exatamente. Olha, a moradora denuncia irregularidades em transporte de ambulância e versão de enfermeira divide sobre viagem entre Dom Basílio e Salvador. A moradora Adriana Flores, residente em Rio de Contas, denunciou supostas irregularidades e momentos de tensão durante um transporte em ambulância da Prefeitura de Dom Basílio com destino a Salvador, ocorrido entre sexta-feira 2, né, sexta-feira santa, e sábado. Segundo ela, utilizou o serviço do município vizinho porque seus dados ainda estão vinculados a Dom Basílio no sistema do SUS. De acordo com o relato, a viagem teve início por volta das 10 horas da manhã, na sexta-feira, quando acompanhava o filho para a realização aí de um procedimento médico na capital baiana. Ainda conforme a denunciante, o menino permaneceu em jejum desde o início da viagem, às 10 horas, até a chegada em Salvador, onde o atendimento estava previsto para as 9 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, no sábado. Durante o percurso, Adriana afirmou que o motorista realizava paradas frequentes em postos de combustíveis, aproximadamente a cada 50 quilômetros, permanecendo entre 5 e 10 minutos em cada parada. Conforme relato, ela alega, né, que as pausas eram para ir ao banheiro, o que teria contribuído para o atraso no deslocamento. Ainda segundo a moradora, nas proximidades de Milagres, a ambulância se envolveu em uma colisão, provocando aí um impacto que quase teria causado o tombamento do veículo.
Ela ainda afirmou que, no momento do acidente, o filho não estava devidamente protegido pelo cinto de segurança, o que resultou em uma queda devidamente protegida pelo cinto de segurança, o que resultou em uma queda dentro da ambulância. A Adriana relatou também que, ao tentar questionar o motorista sobre o ocorrido, teria recebido uma resposta agressiva. Segundo ela, o condutor reagiu de forma ríspida e chegou a perguntar se ela preferia seguir viagem a pé. Outro ponto destacado foi a condução do veículo que, conforme o relato, alternava entre paradas prolongadas e trechos em alta velocidade. A denunciante ainda informou que havia outros ocupantes da ambulância, incluindo um bebê de aproximadamente 1 ano e 7 meses, acompanhado da mãe. No retorno, a situação teria se agravado. A Adriana afirmou que o motorista voltou a realizar paradas em determinado momento. Alegou problemas com o cartão ao tentar abastecer. Já na região de Brumado, ao questionar se seria deixada em Rio de Contas, foi informada de que o trajeto terminaria apenas em Dom Basílio, o que gerou novo desentendimento. Durante o percurso de volta, enquanto organizava aí os pertences e o filho, a moradora relatou que o motorista arrancou o veículo de forma brusca e realizou uma frenagem repentina, fazendo com que ambos fossem lançados para frente, atingindo a parte interna da ambulância, próximo ao suporte do oxigênio. Ela afirmou que a criança passou a sentir dores após o impacto. Já na chegada em Dom Basílio, o condutor teria sugerido que ela seguisse na parte da frente da ambulância, o que foi recusado. Em outro momento, informou que ela faria a troca do veículo, e o que aumentou a sensação de insegurança. Temendo continuar a viagem, principalmente pelo trecho da serra até Rio de Contas, a Adriana solicitou ser deixada na casa da mãe, ainda na cidade. Em contraponto, uma enfermeira que integra a equipe na viagem apresentou versão diferente dos fatos. Segundo o relato, a transferência foi realizada e o atendimento do paciente ocorreu conforme o previsto. Foi realizada a transferência, foi resolvido o problema da paciente, graças a Deus. Infelizmente, no retorno, pelo relato da equipe de viagem, ela queria ir direto para casa, né? E tratou a equipe dessa forma, fecha aspas, afirmou. Sobre o suposto acidente, a profissional negou a ocorrência de colisão. O relato da batida que foi citado não teve. O caminhão estava vindo. O caminhão estava vindo para cima da gente e o motorista, com muita experiência de estrada, tirou a ambulância, fecha aspas. A enfermeira também contestou a quantidade de ocupantes mencionada pela moradora. A quantidade de pessoas citadas que ela diz que tinha na ambulância não teve, só estava eu e o condutor e ela, e o bebezinho dela na ambulância. Não teve mais ninguém, fecha aspas. Em relação às paradas, a profissional afirmou que ocorreram apenas as necessárias. Essas paradas citadas não teve só teve as paradas obrigatórias, que foi no Bom Jesus e Milagres para abastecer, e no Rei do Cupim, fecha aspas. Sobre o retorno, confirmou que houve um problema com o cartão, mas que foi solucionado rapidamente. Na volta, realmente, teve um problema com o cartão, porém foi resolvido de imediato e seguimos viagem sem ter essas quantidades de paradas citadas. A enfermeira ainda criticou o comportamento da passageira. Realmente, a genitora, ela foi agindo de má fé, muito arrogante também, e não queria que tivesse parada para poder ir no banheiro, poder abastecer, queria ir direto e voltar direto sem ter parada nenhuma. Rapaz, agora sim. Eu sei que tem algumas paradas, eu tô viajando agora pelo TFD, né, direto, acompanhando até minha esposa, e a gente sabe que no trajeto, por exemplo, de Brumado até Salvador, nós temos no mínimo 2 paradas, né? Uma para aí ali é o banheiro realmente, e uma segunda para questão de alimentação. Mas assim, todo posto que você passar pelo trajeto e você parar, meu amigo, aí você não vai chegar. Você não chega em destino nenhum. Ô Luciano, é o seguinte, a gente, enquanto jornalista, a gente está aqui para ouvir ambos os lados, entendeu? Esse contato foi feito conosco para trazer isso à tona e tal, pediu para poder denunciar, redigir um texto, alguma coisa, trazer para o nosso jornalismo, e a gente está aqui fazendo o nosso papel. Mas assim, como um bom jornalismo, a gente busca as duas informações dos fatos. Hoje pela manhã, enquanto apurava aí toda essa situação junto com a acompanhante, né, a mãe, eu também entrei em contato com a Secretaria de Saúde do município, né? Acredito que a Secretaria de Saúde deve estar lá num corre só, porque amanhã é feriado em Dom Basílio, é aniversário da cidade. Então eles estão inclusive lá organizando, né? Acho que um ciclismo, alguma coisa do tipo, e o secretário não conseguiu falar conosco.
Em compensação, conseguimos esse posicionamento aí através da direção do hospital, que apurou os fatos junto à enfermeira, a profissional que estava dentro do veículo acompanhando toda a situação, né? Ou seja, prestando auxílio e acompanhando também durante a viagem. Então, essas são as informações que a gente tem. Agradecer, inclusive, aqui o posicionamento aí da direção, né, do hospital, o pessoal aí da Secretaria de Saúde, porque nem sempre é fácil. Você sabe disso, eu sempre falo aqui que a gente não tem conseguido sempre aí os contatos, enfim, e também recebido um posicionamento, mas que bom que a gente conseguiu esse posicionamento, e a informação que foi nos dada foi essa, que a ambulância ela tem o rastreio de velocidade, ou seja, consegue controlar a velocidade. Quando é caso de emergência, ela tem o seu limite de andar realmente e tal, e aí não era caso também de, quando não é caso de emergência, ela tem tudo ali é rastreado e tal, toda essa situação. Outra coisa, as paradas, segundo nos informaram, elas ocorrem em Milagres e em Feira de Santana, tá? Então são paradas programadas, segundo nos informaram. E o restante do posicionamento é esse relato aí da enfermeira. Aí, né? Toda essa situação, a gente recebeu a denúncia da moradora, né, da paciente, e aí também, como você colocou, né? A resposta aí da Secretaria de Saúde, né? Então cabe agora, né, as apurações. Exatamente. Olha, agora 12:17, rapaz, o que aconteceu em Brumado esse fim de semana, hein? Meu amigo, complicado, hein? Olha, gente, homem é morto a tiros no bairro São Jorge, em Brumado. Um homem identificado como Carlos Alexandre Dantas de Souza, 24 anos, foi assassinado a tiros no sábado, dia 4, no bairro São Jorge, em Brumado. O crime ocorreu por volta das 22h30 nas mediações de um campo de futebol localizado no conjunto habitacional Brisas. De acordo com informações da PM, moradores acionaram as equipes após ouvir disparos de arma de fogo na região. Durante as diligências, os policiais localizaram vestígios de sangue na rua São Joaquim, o que levou às buscas em uma área de matagal próxima. No local, a vítima foi encontrada caída, apresentando sinais vitais. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos e teve óbito constatado ainda no local. Após os procedimentos periciais realizados pelo Departamento de Polícia Técnica, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumado. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso, que deverá apurar a autoria e motivação do crime, mas, segundo o que a gente já descobriu aí, o camarada tinha passagens, né? Passagem aí, diversas passagens pela polícia, inclusive veio a Brumado, né, com a intenção de integrar a uma facção criminosa, né? E aí a polícia apura a ligação desse crime aí, né, com supostos traficantes aí de opostos, né? Traficantes rivais. E enfim, né? A polícia está apurando todas essas situações. Esse homem, que inclusive é natural de Porto Seguro, né? Chegou recentemente na cidade de Brumado e tinha aí a sua ficha suja, né? Muito bem, então tá aí. Olha, homem é preso por tráfico de drogas em Ribeirão do Largo, hein? Na madrugada de domingo, por volta das 3h, um homem foi preso por tráfico de drogas na zona urbana de Ribeirão do Largo. A ação foi realizada por policiais da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, após a guarnição ordinária do município ser acionada pela Guarda Civil Municipal para prestar apoio, né, a uma diligência relacionada ao crime. De acordo com as informações, os policiais se deslocaram até o endereço no centro da cidade e, com autorização da moradora, realizaram a entrada do imóvel. Durante as buscas, o indivíduo foi localizado em um dos cômodos da residência. No local, foram encontradas substâncias ilícitas, além de 2 aparelhos de celulares. Diante da situação, o suspeito foi detido e conduzido ao Distrito Integrado de Segurança Pública, o DISEP de Itapetinga, juntamente com todo o material apreendido, onde permanece custodiado à disposição da autoridade competente. Durante a ocorrência, foram apreendidas 52 porções de substância análoga à maconha, aproximadamente 106 gramas de substância análoga à cocaína e 2 aparelhos celulares. Um auto de prisão em flagrante foi registrado. Muito bem. Eu não gosto dessas palavras substância análoga. Né? Rapaz, o policial tá lá, faz a ocorrência, comprova que é droga, mas infelizmente por conta, né, de algumas situações de mudanças da lei, ele tem que colocar lá na ocorrência, né, análogo à droga. Brincadeira, viu? É brincadeira um negócio desse, viu? Era fácil descobrir isso aí, né? Para que parasse o camarada, isso aqui é o que, meu amigo? Não é droga? Não, isso aqui é material análogo à droga. Então utilize aqui um pouquinho para me ver. Manda ele dar uma baforada. Pra ver realmente se é só análogo mesmo ou se é droga mesmo. Isso era fácil demais de descobrir, viu? Eu vou no nosso WhatsApp aqui rapidinho, adiantar uma participação. Tem uma por áudio aqui, não tenho como trazer agora, mas já tem uma escrita que eu vou adiantar.
E manda o seguinte, né? Boa tarde, sou morador aqui de Dom Basílio, né? Não vou divulgar meu nome, mas gostaria de fazer uma reclamação. Na Policlínica de Dom Basílio, né? Aí próximo ao hospital, né? Faz ultrassom, fala que é por ordem de chegada. A gente chega lá, 3 pessoas na frente, aí quando começa a atender os que chegou primeiro fica por último, e os que chegou por último fica sendo os primeiros. Aí a gente fica lá desde cedo, sentado, esperando atender, sem comer e sem beber até mais de 10 horas. Sabendo que a gente chegou cedo e só tinha 3 pessoas na frente, né? O médico chega às 7h30, vai atender 8h15. Então tá aí, né? Secretaria de Saúde, se puder dar um posicionamento pra gente aí, alguma coisa, estamos aqui à disposição, viu? Estamos à disposição. Então tá aí. Com relação a essa reclamação que vem lá de Dom Basílio. Olha, daqui a pouquinho a gente traz mais reclamações no nosso WhatsApp, tá aí disponível pra galera participar, 77-3444-1043. Gente, vamos prosseguindo por aqui com as nossas pautas, falando o seguinte, né? Motociclista morre após colisão com carro na BA 612 em Candiba. Uma mulher de 44 anos morreu após um acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo, dia 5, por volta da 1 da madrugada aí, na rodovia BA 612, na zona rural de Candiba, aqui no sudoeste da Bahia. Segundo as informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, a guarnição realizava policiamento na região quando foi alertada por um forte barulho vindo da rodovia. Ao chegar no local, os policiais constataram uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta. A vítima, que conduzia uma motocicleta Honda XRE 300 de cor amarela, foi encontrada ao chão com múltiplas lesões. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhada ao Hospital Municipal de Candiba. No entanto, posteriormente foi informado que a mulher não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito na unidade hospitalar. O condutor do outro veículo, um jovem de 20 anos, dirigia um carro modelo Astra de cor preta e também foi levado para atendimento médico após apresentar mal-estar. A via foi devidamente sinalizada pela guarnição policial. Os veículos envolvidos foram removidos por um guincho e apresentados na delegacia, onde serão adotadas as medidas cabíveis. Até o condutor do carro também precisou de atendimento, certamente ficou em choque, né? Aí com o acidente, alguns motoristas nunca se envolveram em acidentes, principalmente aí com vítimas fatais, e aí quando ocorre a situação dessa, ele fica em choque também e acaba realmente aí passando mal, sentindo mal, e precisa também aí ser atendido pelo socorro, né? Lamentável, viu? 12h30, meio-dia e 30, vamos novamente a Brumado, hein? Homem é preso por descumprir medida protetiva e causar danos em residência. Na madrugada deste sábado, por volta de 00:30, um homem de 54 anos foi preso no bairro São Jorge, acusado de descumprimento de medida protetiva e danos materiais no contexto de violência doméstica. A ação foi realizada por uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional CETO do 24º Batalhão de Polícia Militar, após o acionamento do Centro Integrado de Comunicação para averiguar uma denúncia. No local, os policiais mantiveram contato com a vítima, uma mulher de 56 anos, que relatou momentos de tensão vividos pouco antes da chegada da equipe. Segundo a mulher, ela está separada do suspeito há cerca de 20 anos, porém ele reside em um quarto nos fundos do mesmo terreno, embora o imóvel tenha saída para outra rua. De acordo com o relato, o homem desrespeitou a ordem judicial de afastamento ao tentar invadir a residência principal. Durante a ação, ele teria danificado uma janela do imóvel e quebrado a tubulação de água da casa. E diante da situação e da constatação aí do descumprimento da medida protetiva, o suspeito foi detido pela guarnição e encaminhado à delegacia de Brumado, onde foram adotadas as medidas legais e cabíveis. Agora, eu não entendi. Uma medida de proteção e ele mora nos fundos da residência? Rapaz. É difícil, né? Eu não entendo muito a legislação brasileira, não, né? Algumas leis, elas são escritas, né? Mas na hora da prática, a coisa não funciona como deveria ser, né? Exatamente, muito bem lembrado. Gente, vamos falar aqui rapidinho, né? Voltar a falar aqui da região de Guanabara. A gente vai falar agora de Pindaí, né? Um homem foi agredido lá em um estabelecimento na zona rural do município, né? Um homem de 62 anos foi vítima de agressão física na noite de sábado, dia 4, por volta das 22h30, na zona rural do município de Pindaí. De acordo com as informações do 17º Batalhão, a guarnição foi procurada pela própria vítima, que relatou ter sido agredida dentro de seu estabelecimento. Segundo o relato, o autor desferiu socos, atingindo principalmente a região do nariz, o que resultou em lesão. Após a agressão, o suspeito fugiu do local e não foi localizado pelos policiais. A vítima foi orientada a procurar atendimento médico para a realização dos curativos necessários e, posteriormente, comparecer à delegacia para registrar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis.
Olha, jiboia arco-íris é resgatada pela Gaza em Livramento de Nossa Senhora. Uma jiboia arco-íris foi resgatada por brigadistas voluntários da Brigada Gaza, né? Que é os Guardiões Ambientais da Serra das Almas, na noite desta quinta-feira, em Livramento de Nossa Senhora. O animal foi capturado na Lagoa Zinho Tanajura, marcando aí a terceira ocorrência atendida pela equipe ao longo da semana e a segunda no município. De acordo com o presidente da entidade, o Antônio Carlos Oliveira, conhecido como Carlos Bananinha, as ações começaram ainda na quarta-feira, né? Quando 2 serpentes foram resgatadas. A primeira ocorrência aconteceu na Avenida Marilton Matias, em Dom Basílio, onde uma jiboia foi capturada por um policial da 46ª CEPM. Os policiais capturaram uma cobra jiboia e ligaram para a gente, né? E fizemos um resgate. Tinha um policial lá especializado que fez a captura e nos acionou. A soltura aconteceu na quinta-feira, dia 2, fecha aspas, relatou. Ainda na quarta-feira, durante a tarde, uma boipeva foi resgatada no bairro Beira Rio, em Livramento de Nossa Senhora. O animal também foi devolvido à natureza na quinta-feira, dia 2. Já a jiboia arco-íris, capturada na quinta-feira, foi solta na sexta, dia 3, em uma área adequada ao seu habitat natural. O local exato onde os animais foram soltos, especialmente as jiboias, não é divulgado. Segundo a Gaza, a medida é necessária para evitar que populares recapturem os animais para fins comerciais. Inclusive o Carlinhos falou conosco aqui ao vivo. Exatamente. Sobre essa mesma situação que não pode divulgar, né? Exatamente. Agora eu vou te falar um negócio, viu, Luciano? A jiboia que capturou em Dom Basílio, inclusive, eu achei que era arco-íris, mas não era uma jiboia realmente normal, uma jiboia comum. Só que a jiboia capturada aqui na Zinho Tanajura era um arco-íris. E se você vê os vídeos, não sei se eu te mandei ou não, o Gaza divulgando, cara, é lindo demais. Quando o sol bate realmente assim sobre ela, ela reflete literalmente todas as cores do arco-íris, coisa mais linda de se ver, né? Então, é um animal realmente muito bonito e que se divulgar realmente onde é solto, com certeza outras pessoas irão lá e vão fazer a recaptura, né? Porque não oferece também risco ao ser humano, né? Então eles vão fazer essa recaptura desse animal para poder comercializar, lamentável. Agora, olha a importância do trabalho da Gaza aqui na cidade de Livramento e região, viu, Luiz? Infelizmente, em Brumado, eu não posso aqui estar divulgando. Não tem, eu acredito, brigada lá. Não tem brigada. Tem um corpo de bombeiros, mas assim, infelizmente. Recém-chegado, inclusive. Infelizmente, as pessoas de Brumado não têm a cultura de ligar para o corpo de bombeiro para resgatar. Inclusive, esse final de semana lá, eu fiquei sabendo, né, que 2 jiboias foram mortas numa zona rural, porque a jiboia simplesmente estava comendo, né, os animais lá, né, e tal. E aí eles, em vez de recapturar essa jiboia, ou até mesmo pela falta de experiência, de conhecimento desse tipo de animal peçonhento, que é peçonhento ou não, eles acabaram matando as 2 jiboias. Mas assim, então não tem uma campanha informando, olha, o corpo de bombeiros está aqui, liga pro 192 e o corpo de bombeiro vai lá resgatar, enfim. Hoje o grupo do Gaza aqui em Livramento, onde eles divulgam as ações, inclusive você também é integrante, você faz parte, você já deve ter visto. No fim de semana eu estive observando o Carlinhos, acho que se eu não me engano a Rosânia também, que ela acho que é psicopedagoga, alguma coisa assim, que ela faz parte também do Gaza. Inclusive eu mostrei o vídeo dela segurando essa jiboia pra minha mãe quase caiu pra trás e falou, moço, que mulher corajosa, né, e tal, e ela ali toda tranquila e tal, enfim. E o pessoal tava comentando no grupo justamente isso, né, o Carlinhos, a Rosânia e os outros integrantes do grupo falando, a gente tá trabalhando com muita satisfação, porque a gente vê que o pessoal começou realmente a ter consciência de que não adianta matar o animal, é só ligar que a gente vai lá e faz o resgate. E em meio às dificuldades que o Gaza tem hoje aqui em Livramento, com combustível e tal, com outras coisas, mas quando eles têm o combustível disponível, eles fazem esse resgate. E esse resgate desses animais é muito importante. Sabe por quê, Luciano, que a gente fala isso? Se você entrou nessa pauta agora, eu achei interessante você tocar no assunto, porque eu particularmente, e olha que a nossa região tem muito, mas eu particularmente eu nunca vi um cascavel pessoalmente. Eu nunca vi. Né? Com tanto tempo que eu já tenho de vida e tal, eu nunca vi um cascavel pessoalmente. Isso é reflexo de quê? Isso é reflexo que as pessoas mataram demais. Isso. Né? Eu lembro que antigamente os nossos pais, eles criavam muito e falavam muito de canarinhos, né? Canário bégua, canário da terra, entre outras coisas e tal. Cadê os canários? Sumiram todos. Então isso é reflexo do nosso viver com a natureza, que a gente está cada vez mais acabando com esses animais. Então é importante que a gente tenha essa consciência de não matar esses animais, lembrando que os animais pessoentos, existe uma cadeia ali por trás de tudo ali, né, onde a cobra come um animal come a cobra e por aí vai, e se você mata isso aí, você acaba desequilibrando a cadeia alimentar do planeta, né? Se você for olhar, por exemplo,
a questão daquela cobra preta que a gente fala mussurana, ela come quase todo tipo de cobra venenosa. Ela come a cobra coral, ela come a jararaca, come diversos outros tipos de cobra, e o pessoal não aguenta ver uma cobra daquela que mata achando que ela é peçonhenta e tal. A cobra preta, a mussurana, não tem nenhum tipo de veneno, não causa nenhum dano ao ser humano, pelo contrário, só causa melhoras. A mesma coisa, por exemplo, é o caso que a gente chama aqui, né, de esse animal, o saruê, né, que a gente fala e tal, come também todo tipo de cobra, come diversos animais, e o pessoal às vezes coloca cães ali para atacar e tal, uma coisa ou outra. Então a gente precisa realmente trabalhar essa cultura de se salvar os animais e não de matar os animais. Você quer ver um animal também que eu não sabia, né, e muita gente acaba matando ele? Eu conheço como lagartixa, eu não sei o nome científico, né? Eu também Lagartixa. Então, assim, o pessoal tem mania de querer matar esse animal. Só que esse animal, ele ali na redondeza do seu estabelecimento, ele come escorpião, ele come besouro, entendeu? E aí, assim, por exemplo, lá na região rural nossa, lá onde meus pais vivem, né? E eu costumo ir lá pro final de semana, lá tem um monte, né? E aí até meu filho até brinca, né? Brinca direto lá. E aí tem gente que fala assim, por que você não mata? Eu falo, não, porque ele acaba com os animais peçonhentos, né? Com escorpião. O próprio sapo. Isso. O próprio sapo, por exemplo, tem pessoas que colocam ali algum tipo de veneno, né? joga sal, água sanitária. Exatamente, o próprio sapo, pra quem não sabe, ele come a jararaca. Isso. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, pare de fazer mal pros animais, porque tá prejudicando a nós próprios mesmo, viu? Tá prejudicando ao próprio ser humano. Eu mesmo não mato nenhum animal. Teve uma vez com uma coral verdadeira, o rapaz entrou na carenagem da minha moto. E aí, meu amigo, eu consegui parar a moto e tal, e tirei ela da carenagem, soltei que eu já tava na rodovia, né? Aí eu consegui ali pegar e não peguei, pauzinho, não peguei ela na mão, não. Peguei uma varetinha ali, tirei ela. Que eu joguei na rodovia. Aí minha mãe é inocente, né? Falou assim, por que você não matou essa cobra? Eu falei, não vou matar ela, não. Deixa ela embora e foi embora aí, né? Exatamente. Consciência, viu, gente? Tenham consciência. Agora, como você falou, Brumado até então não tinha corpo de bombeiros, tem hoje o corpo de bombeiros, né? Tem, mas não tem campanha, né? Mas não tem campanha para poder acionar, não sei se é só o 93 mesmo lá, ou se tem algum telefone, né, direto para poder falar com os bombeiros, mas seria interessante trabalhar essa campanha aí, porque eu falo uma coisa para você, atualmente esse trabalho do gás está rendendo bons frutos aqui em Livramento, o pessoal já aciona o gás aí através do presidente, né, já liga e já pede para poder fazer esse resgate. Então, se muitos animais têm sido salvos aqui em Livramento, com esse trabalho do gás, eu tenho certeza que o Corpo de Bombeiros lá também pode fazer esse trabalho. Já pensou se tivesse aí Lembrando que hoje os bombeiros lá certamente têm muito mais EPIs, muito mais equipamentos, estão mais preparados para esse tipo de resgate do que a própria Gaza. Mas a gente não sabe se eles atendem até na zona rural, né? A gente não tem essa informação, se tem eles esse atendem. Detalhe, né? Agora, seria interessante, Luiz, se o trabalho da Gaza pudesse ser ampliado para outros municípios. Para outros municípios. Olha, por exemplo, gostei da ideia da Gaza em Livramento, eu vou trazer para o meu município, vou trazer para Brumado. Então, lembrando que eles vão em alguns casos, né? Por exemplo, na última semana teve um resgate no Basílio. Do Basílio, Rio de Contas, né? Isso. Mas assim, Brumado é um pouco longe, né? Então, para você deslocar um veículo daqui, sem apoio, sem gasolina, então seria interessante o quê? Ou montar um apoio lá por meio da prefeitura, do município, exatamente, ou do estado, ou então alguma empresa quiser ajudar, né? Colaborar. Eu notei que você divulga muito, inclusive no seu próprio blog pessoal, essas questões da captura de animais aqui em Livramento, certamente porque você, de certa forma, gostaria de ver um trabalho desse ser realizado lá em Brumado. Né? Eu queria até muito porque, que fosse Luciano, ali tem muitas serras ali que são soltos animais ali, né? Serra das Éguas, né? A gente tem diversas localidades. Eles soltam, acho que sussuaranas ali também, solta. Tem uma região lá tipo, que o pessoal sempre quando captura, tem alguns voluntários, né? Que eles mesmos realizam às vezes captura, quando né? tem uma situação que o morador relata, eles vão lá, fazem captura e levam até alguma localidade da Serra das Éguas. Então tá aí, viu, gente? Para vocês terem noção da importância desenvolvido pelo gás aqui, né? Do trabalho desenvolvido pelo gás aqui em Livramento, Nossa Senhora. Deixa eu ver no nosso WhatsApp, a gente manda o seguinte, olha, boa tarde, né? Até agora a estrada de Iguatemi até a ponte de Malhadinha, nada de máquina, não sei onde é que tá, né? Cobra aí pra nós, desde já agradeço, boa tarde, tá cobrado, a gente agradece aí também a participação aqui do nosso ouvinte, participando aí no nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui no nosso WhatsApp mais áudios, vamos lá. Ô Luiz Brito, tô querendo aqui, tô precisando de você, dar uma ajuda aqui na quadra aqui do colégio da Barra do Bernardo, tá precisando de uma caixa, aqui tem uma cabaça de enxurro, aqui na comunidade, aqui, e as crianças tá vindo pra quadra, e uma coisa dessa, fala pro Fernando, Pedro da gente nisso aí, aqui quem fala é o João Paulo da Barra do Bernardo, município de Dom Basílio.
Beleza, João Paulo, ok, um abraço, agradeço aí a sua participação, tá feita aí então, né, a reivindicação, tá bom? Tá feita aí a sua reivindicação. Olha, gente, vamos prosseguir aqui com as nossas pautas. A gente fala o seguinte: motociclista morre após colisão na BA-573 em Macaúbas. O motociclista morreu após um acidente de trânsito na tarde de domingo, dia 5, na BA-573 em Macaúbas. A ocorrência foi registrada nas proximidades da comunidade de Pajeú. Segundo a polícia, a colisão foi de grande impacto e mobilizou equipes de socorro. O motociclista, identificado apenas como Ronaldo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Bom Jesus da Lapa. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil. Infelizmente, mais um acidente na nossa região. Homem é conduzido à delegacia após colidir trator contra a residência em Palmas de Monte Alto. Um homem de 29 anos foi conduzido à delegacia após se envolver em um acidente de trânsito sem vítima na tarde deste sábado, por volta das 17h35 no município de Palmas de Monte Alto. De acordo com informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por populares que relataram que o indivíduo estaria conduzindo um trator pelas ruas da cidade em aparente estado de embriaguez. Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que o veículo havia colidido contra uma residência. No local, foi constatado que o condutor perdeu o controle da direção do trator e atingiu a frente do imóvel, causando danos à estrutura, incluindo no padrão de energia. O homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e não portava documentos pessoais e nem o do veículo. O trator modelo S600 de cor vermelha foi recolhido ao pátio do pelotão. O condutor e o solicitante, um homem de 44 anos, foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas cabíveis. Meu amigo, o cara dirigindo, meu amigo. Um trator. No talo, um trator. Do jeito que aquele trem é pesado, hein? Graças a Deus não houve tragédia aí, viu? É, exatamente, do jeito que ele trem. É pior que ele é lento, né? Mas ele é pesado. É, um trator onde ele bate. Se colidir com um carro, meu amigo, vou te falar, é uma tragédia aí. Terrível, viu? Terrível. Falar em diversos assuntos e falar em ações da polícia, nós vamos falar também aqui de Bom Jesus da Lapa, porque um suspeito foi preso lá por tráfico de drogas, né, gente? Esse homem de 22 anos, ele foi preso na manhã deste domingo, dia 5, por suspeita de tráfico de drogas no bairro Vila Nova, lá em Bom Jesus da Lapa. E segundo as informações aí da Rondesp Meio Oeste, a ocorrência foi registrada às 11h20, durante patrulhamento tático na segunda travessa, no bairro São Tarcísio. Os policiais avistaram o indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, dispersou um invólucro contendo aí entorpecentes e fugiu a pé. Durante a ação foram apreendidos 5 invólucros de crack, com peso aproximado de 52 gramas e 7 invólucros de cocaína, totalizando cerca de 74 gramas. Ainda conforme a polícia, o suspeito entrou em um terreno baldio que dava acesso ao imóvel, a um imóvel em construção. Diante da situação, a guarnição realizou a entrada tática no local e conseguiu localizar o indivíduo. O homem foi detido e encaminhado juntamente com o material apreendido à Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa para as medidas cabíveis. Não quero nem para imaginar que medidas táticas que foram essas aqui, viu? Quero nem imaginar. Dê uma boa noite para ele, um bom dia, boa tarde, né? Ai. Se ele tiver vergonha na cara, ele vai se arrepender, não vai cometer mais situação ilícita, hein? Né? Olha, a Companhia Independente de Polícia Rodoviária aciona Conselho Tutelar após a ocorrência envolvendo mãe e filhas em Vitória da Conquista. Na manhã da última sexta-feira, por volta das 11 horas da manhã, uma ação da Companhia Independente da Polícia Rodoviária resultou no encaminhamento de uma mulher e suas 2 filhas menores ao Conselho Tutelar em Vitória da Conquista. A situação ocorreu no posto do Massal, quando o motorista de um ônibus interrompeu a viagem e informou aos policiais que uma das passageiras apresentava comportamento alterado. Segundo o relato, a mulher estava agitada, com falas desconexas e não conseguia se lembrar para onde estava indo. Ainda conforme apurado no local, a passageira estava acompanhada de 2 crianças, ambas portando certidão de nascimento. Diante da situação, o coordenador de área e o motorista da unidade, em apoio à guarnição do posto, prestaram aí os primeiros atendimentos à mulher. Em seguida, ela e as filhas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Vitória da Conquista, onde ficaram sob os cuidados dos conselheiros de plantão. O que será que aconteceu aí? Comportamento alterado? Essa aqui fala que ela estava com comportamento alterado, né? E com 2 crianças menores aí dentro do ônibus. Então tá aí. 12h56. Olha, gente, jovem é preso acusado de estupro de vulnerável em Malhada de Pedras.
Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada de sábado 4, acusado de estupro de vulnerável no município de Malhada de Pedras, aqui no sudoeste da Bahia. De acordo com as informações aí do 24º Batalhão de Polícia Militar, que atendeu o chamado, a ocorrência foi registrada por volta das 2h. O suspeito é acusado de violentar um adolescente de 12 anos que precisou ser hospitalizado devido à gravidade dos ferimentos. A guarnição foi acionada por uma enfermeira do centro de saúde local. Na unidade de saúde, os pais da vítima informaram que a filha foi forçada pelo namorado a manter relações sexuais. Com um quadro de hemorragia, a menor foi transferida imediatamente para a unidade de saúde do município de Vitória da Conquista. Após coletar as características do suspeito, os policiais militares iniciaram diligências pela região. O homem foi localizado na rodovia BA-026, em um trecho que liga as cidades de Malhada de Pedras a Rio do Antônio. O suspeito foi detido e apresentado na delegacia de polícia de Brumado, onde a ocorrência foi registrada. 18 anos, 12 anos, namorado? Rapaz, toda a situação aí que gerou polêmica lá em Malhada de Pedras, inclusive. Mas com razão, né? Esse rapaz aí, ele, né, até a população partiu pra cima dele aí, foi em busca de tentar capturá-lo, né? E aí a polícia acabou. Não, mas o que me chama a atenção aqui, Luciano, é o seguinte: na unidade de saúde, os pais da vítima informaram que a filha foi forçada pelo namorado a manter relações sexuais. É lamentável. Namorado de uma menina de 12 anos. 12 anos, então assim, os pais provavelmente consentiram aí esse a impressão, namoro, né? É isso que eu ia falar, a impressão que se tem é que os pais estavam consentindo a esse relacionamento. O namoro, né? O namoro. Esse relacionamento. Então, gente, pelo amor de Deus, cara. Vamos aguardar melhor aí as investigações. Certamente a Polícia Civil está se debruçando aí sobre a situação, mas tá assim, tem informações aqui que a gente não consegue nem entender exatamente o que pode ter acontecido, né? Um namoro entre uma menina uma criança praticamente de 12 anos e um rapaz de 18, lembrando que isso é realmente estupro de vulnerável, né? Independente do consentimento ou não, isso deu um mandu recentemente aí, deu um auê danado no estado de Minas, porque o Tribunal de Justiça lá inocentou um camarada de 35, que estava num relacionamento com a menina, parece que de 12 também foi 13, os pais alegaram que tinham conhecimento e que consentiram o relacionamento, né? Inocentaram, mas deu um mandu daqueles porque perante a lei brasileira, até 12, 13 anos, né? Ou seja, estupro de vulnerável. 14 acima, se admitir que foi consensual e tal, muito menos mal, mas com 12, 13 anos, mesmo que ela admita que foi com consenso, não existe, então, pra justiça é estupro, tá bom? Então, aquele fato, né? E outra coisa, viu? E outra coisa, o homem também, mesmo maior de idade, o homem e a mulher e tal, mesmo que eles sejam casados, se a mulher se negar e eu vi você esses dias no primeira edição colocando, né? Isso. Aí, acho que se não me engano, que você tava tocando lá as informações, e aí, que se você também forçar e a mulher não quiser, é considerado estupro também. Isso. Então já fique atento aí, viu? Eu ia falar a questão assim, hoje as pessoas, né, tem muitos pais que, mas estamos na atualidade, né, estamos mais liberais. Gente, tem que entender que algumas situações não é liberal, não. Você tem uma criança de 12 anos que ela não tem ainda o poder de decisão na sua mão. Não. Então quem decide, quem protege essa criança são os pais. Então assim, minha filha de 12 anos namora um rapaz de 18 anos. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ter uma certa conversa. Olha, a criança tá embirrada, a criança tá revoltada porque os pais estão proibindo ela de namorar. Né? Não. Pra mim é mimimi. É mimimi. Tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa. Não é assim que a coisa funciona, não. Aí, chegando a uma situação dessa, né? Chegando a uma situação dessa, lamentável, né? Lamentável. Triste, viu? Triste mesmo. Vamos ver se a gente consegue aqui distinguir o enigma que chegou pra mim aqui, né? Aliás, pra nós, né? Nosso amigo João Cruz lá de Dom Basílio mandou aqui: no tempo da gente, quando falava em namorada, o pai já falava logo: sua namorada é o Chico do Torno, ok? O que é Chico do Torno? Ô João, manda pra mim aí, que eu fiquei curioso pra saber aqui o que é Chico do Torno, meu amigo, pelo amor de Deus. Eu tô supondo que era aquelas tacas, né? De bater em cavalo, né? O pessoal ainda falava assim, taca de 3 pontas de couro cru. Eu acredito que seja isso, né? Quando falava em namorada, é isso, João? Manda aí, confirma pra mim. Meus pais me falavam que na época dos meus avós, né? Sim. Tinha um chicote de caruá. Você já viu falar em caruá? Já, pois é. Rapaz. Olha o áudio dele. É isso mesmo, amigo. Chico do Torno é taca, entendeu? Não contando que tinha as varas no mato também. E o caruá, né? Não pode esquecer do chicote de caruá. Distrai, viu? Eita, valeu, João. Um abraço. O pessoal gosta quando fala um negócio desse, né? Falou em namorado, o negócio é Chico do Torno.
Eu deduzi rapidinho, viu? Seu pai usou muito ciclotone em você quando você era pequeno, adolescente, criança? Ou não precisava muito, não, você era muito tranquilo, né? Era mais a famosa Havaiana, viu? Meu pai do céu. Havaiana. Que Deus o tenha. Afinal, meu avô falava assim: o problema de bater de menino com a mão é que o pai apanha de ameia. Eu não podia bater com a mão, não. Então tinha que ser de couro, já apanhei muito de cinto de couro. Então uma catinga de porco bem ajeitada, que ali também é boa também, viu? Pois é. Já apanhei muito disso, só que assim, eu só levava uma surra e ficava quietinho no canto. Meus irmãos ficavam rodando no quintal. Não ficavam dando risada do outro, não, né? Não. E se desse risada, apanhava junto também. Apanhava 2 vezes. Pois é, viu? Olha, gente, vamos prosseguindo por aqui com as nossas pautas, né? Se a gente for falar de resenha de quando a gente é criança, ei, meu pai do céu, vai demorar muito tempo aqui, viu? Deixa eu trazer aqui mais pautas e lembrar o pessoal, gente, pelo amor de Deus, não deixe pra última hora, viu? Título eleitoral, se tiver irregular, tiver com alguma dúvida, já procure aí a sua zona eleitoral, no caso aqui de Livramento Nossa Senhora é a 101ª, vamos ao prazo então. Olha, prazo para tirar ou regularizar título vai até 6 de maio, ou seja, é um mês aí para fechar, viu, gente? Eleitores que pretendem tirar o título pela primeira vez, transferir o local de votação ou regularizar pendências têm até 6 de maio para procurar a Justiça Eleitoral. O prazo é necessário para garantir a participação das eleições gerais de outubro, quando serão escolhidos presidente, governadores, senadores e deputados. A regularização pode ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet por meio dos serviços do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a legislação, o voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70. Adolescentes que já podem solicitar o título a partir de 15 anos, mas só poderão votar se tiverem 16 anos completos até a data da eleição. Quem não estiver regularizado dentro do prazo ficará impedido de votar. Então tá aí, não se esqueça, tenho 15 anos, já volto. Se você completar 16 anos até a data do pleito, você já consegue tirar o seu título e consegue votar. Mas tem a data aí, portanto, 6 de maio, né? Transferência, primeiro título e por aí vai, e tem que se cumprir porque o prazo não espera, o calendário ele não espera, tá bom? Agora 1h12. Homem é preso após invadir a casa da ex-companheira com motocicleta em Tanhaçu. Um homem de 22 anos foi preso no final da tarde de sexta-feira, por volta das 18 horas, no município de Tanhaçu, após invadir a residência da ex-companheira de forma violenta, mesmo possuindo medida protetiva contra si. De acordo com informações do 24º Batalhão de Polícia Militar, a vítima, uma jovem de 20 anos, relatou que o suspeito chegou no imóvel exigindo entrar, né? E diante da recusa, o homem utilizou uma motocicleta para arrombar o portão da casa, invadindo a propriedade. Ainda, né, segundo o relato, ao perceber que a mulher tentava acionar a polícia pelo celular, o agressor fugiu a pé, deixando o veículo dentro do imóvel. Após serem acionados e com base nas denúncias de moradores, os policiais realizaram buscas na localidade e o suspeito estava escondido na casa da avó. Durante a abordagem, ele resistiu, sendo necessário o uso da força moderada e algemas para contê-lo. O homem apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado por exames realizados no hospital de Brumado. O suspeito foi encaminhado à delegacia territorial, onde permanece à disposição da justiça e deve responder por descumprimento de medida protetiva, dano e invasão a domicílio. A motocicleta utilizada na ação foi apreendida. Agora, por que corre pra casa do avó, hein? Porque ele esperou a polícia. Não é o machão, não é o bonzão, né? Pra utilizar uma moto para arrebentar o portão e entrar na casa da vítima. Aí, quando comete o crime, foge pra casa de vó. É o menino de vovó, é? Menino de vovó. Agora, interessante, né? Eu acho engraçado outra coisa aqui, que eu vou te falar uma coisa, esses pepinos assim, só sobra pra polícia militar, né? Só. Porque é um que invade uma casa com um trator lá em Palmas de Monte Alto, colide o trator contra uma casa, é o outro que invade a casa da mulher com uma moto, aí quando vai olhar tá tudo com o tanque cheio. Eu não tô falando do tanque do veículo, não. Tô falando do tanque deles mesmo. É o outro que vai e quebra o cano da casa da mulher, né? Quebra brincadeira? O cano da casa da mulher. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, viu? Que fim de semana puxado para o pessoal da Polícia Militar, hein? Tudo com medida protetiva. Medida protetiva, exatamente. Tudo quebrando medida protetiva. Aí, além da medida protetiva, quebrou a medida protetiva, quebrou o portão das casas, saiu quebrando, foi tudo, né? Pelo amor de Deus. Agora, hein? sabe o que você tinha que fazer? A justiça deveria ser mais rígida, né? Claro. Quebrou a medida? Pronto, deixa preso lá 5 anos. Pronto, acabou o problema. Acabava o problema rapidinho. É difícil, viu? Falar em Polícia Militar e ações da polícia,
o 24º Batalhão também, eu vou te falar um negócio, de um tempo pra... Aliás, eu vou falar do 24º já, porque olha, gente, Polícia Militar recupera caminhão com restrição de roubo em Brumado, né? Isso foi na manhã de quinta-feira 2, às 11h30, né? Uma guarnição de motopatrulhamento aí da Companhia de Emprego Tático Operacional Seto, do 24º Batalhão, recuperou aí, portanto, um caminhão com restrição de furto-roubo no município de Brumado. A ação ocorreu na Avenida Lindolfo Azevedo Brito, no bairro Feliciano Pereira Santos, após um cidadão acionar a polícia e ao suspeitar de um veículo abandonado nas proximidades de seu local de trabalho. Segundo o relato, o caminhão havia sido estacionado por um desconhecido ainda na quarta-feira, 1º de abril, sendo que o condutor deixou o local logo em seguida. Durante a inspeção, os policiais identificaram indícios de adulteração como a supressão na numeração original do motor. Mesmo com a tentativa de ocultar a procedência do veículo, a guarnição conseguiu realizar a identificação por meio de numeração dos vidros. Após consulta ao sistema, foi confirmado que o caminhão possuía registro ativo de furto-roubo. O veículo foi removido e encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar o responsável pelo abandono do caminhão, bem como esclarecer as circunstâncias do crime. E aqui vai os meus cumprimentos e os meus parabéns para esse cidadão que desconfiou e acionou a Polícia Militar. Diversos crimes têm sido solucionados dessa forma aí. O pessoal desconfia, viu uma motocicleta, viu um caminhão, viu alguma coisa abandonada, já aciona a Polícia Militar e rapidinho consegue elucidar e localizar e, portanto, recuperar esses veículos aí roubados, né? Sabe lá quem ficou sem esse caminhão, talvez tenha até custado, vai saber lá a vida do motorista, e aí, portanto, a polícia apreendeu esse veículo. A partir dessa apreensão, certamente a Polícia Civil irá se debruçar e descobrir aí alguma coisa mais que pode estar por trás do furto ou do roubo desse caminhão, né? É aquela situação, né? Às vezes tem gente que fala assim, mas eu não vou meter o dedo nisso aí, não vou meter a colher, mas tem, apareceu uma atitude suspeita. E hoje a denúncia é anônima, né? Apareceu a atitude suspeita, liga, olha, tem um veículo aqui abandonado, já tem alguns dias, algumas horas, enfim, né? Você tem aí o nome do atual comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar? Foi nomeado agora, né? Foi nomeado agora, recente, né? Inclusive eu vou até fazer uma visita aí lá. Mas eu quero aqui que você faça uma visita, transmita o nosso abraço e agradecer aqui desde já. Esqueci o nome do rapaz aí que tá responsável pela assessoria de comunicação do 24º aí, rapaz. Na minha opinião. O Clécio, né? O Clécio, quanto eu trabalho aqui com jornalismo desde 2019, pra mim é a melhor assessoria de comunicação do 24º, viu? Isso. Pra mim é melhor, não desmerecendo os demais. Não tinha, na verdade. Não tinha, na verdade não tinha, né? Exatamente. Então, vou te falar um negócio, que coisa bacana, viu? Parabéns ao 24º Batalhão por essas ações e principalmente com transparência, mantendo a sociedade informada através dos veículos de comunicação. Muito bom, viu? Ô Luiz, acabou de chegar uma informação pra mim aqui agora, inclusive com imagens, de que uma árvore caiu ali na região da igreja São Cristóvão, em Brumado, né? Em frente à praça. Essa árvore acabou de cair em um galho, né? E a população tá mandando pra gente aqui pedindo que a prefeitura faça a remoção dessa árvore, porque é uma via muito importante de grande acesso ali para a comunidade que reside próximo à igreja. Centro mesmo, né? Centrão da cidade ali, né? Fica na Avenida Centenário, fica às margens da Avenida Centenário. Mandaram a imagem pra gente aqui dessa árvore que caiu, e aí os moradores temem que a parte da árvore ainda possa cair em cima de algum veículo ou até mesmo em cima de algum pedestre. Exatamente, pode causar danos maiores. Então o pessoal da prefeitura aí se atenta a esse chamado aí, portanto, lá nas imediações da igreja, né? Da igreja aí em Brumado. Igreja São Cristóvão. Exatamente. Na Avenida Centenário. Ok, pessoal, certinho? Olha, agora 1h18, lá em Bom Jesus da Lapa a polícia apreendeu drogas. Aí sabe o que aconteceu? Foram 4 presos numa pancada só. Eita. Foram 4 numa pancada só. Isso foi no sábado, viu, gente? Às 17 horas, né? Esses policiais aí da Rondesp Meio Oeste realizaram a prisão aí de 4 indivíduos suspeitos de tráfico de drogas na segunda travessa do bairro Nossa Senhora da Solidade, na região aí do Oriente Médio, em Bom Jesus da Lapa. Segundo as informações, a guarnição realizava patrulhamento tático na localidade quando avistou 4 homens que, ao perceber a aproximação policial, dispensaram um invólucro contendo aí importantes entorpecentes no chão e fugiram a pé, entrando em um imóvel. Diante da situação, os policiais realizaram a entrada tática na residência, onde conseguiram localizar os suspeitos. Os 4 homens com idades de 25, 26, 31 e 37 anos foram detidos e encaminhados juntamente com todo o material apreendido para a delegacia de Bom Jesus da Lapa, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Durante a ação foram apreendidos um tablete de, portanto, maconha, pesando aproximadamente 326 gramas, 2 pedras, né, de crack, com peso aproximado de 22 gramas, 3 invólucros também de cocaína, né, além de 3 papelotes também da mesma substância, pesando aproximadamente 3 gramas, ou seja, era droga pra caramba, né? Segundo as informações aí divulgadas pela polícia, tá bom? Agora 1h19, 1h19, né? Olha, nós vamos
trazer aqui mais uma situação, né, de parabéns aí à Polícia Rodoviária, porque a Companhia Independente de Rodoviária prestou socorro aí a uma passageira um passageiro, né, com um quadro de hipertensão na BA 262. Aconteceu em Brumado, hein? Na tarde da última sexta-feira, por volta das 13h20, uma equipe da Companhia Independente de Polícia Rodoviária, né, o posto de Brumado, prestou socorro a um passageiro que passou mal durante a viagem na BA 262, e a ocorrência foi registrada no posto policial quando o motorista de um ônibus parou o veículo e informou que um dos passageiros apresentava um quadro de hipertensão arterial durante o trajeto. Diante da situação, a guarnição realizou os primeiros atendimentos à vítima ainda no local e em seguida o passageiro foi encaminhado ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, onde permaneceu sob os cuidados médicos. Inclusive, esses primeiros cuidados aqui foram feitos por policiais rodoviários, viu, Luiz? Eles tem aí um treinamento, até mesmo, não são médicos, mas tem esse atendimento de primeiros socorros, e eles fizeram ali aquele primeiro atendimento a esta vítima e depois acionou o SAMU. Então tá aí, né? Isso lá no município de Brumado. Olha, no nosso WhatsApp, inclusive essa reclamação já chegou aqui hoje, mas o ouvinte complementa aqui, Luciano, sobre as estradas lá na região de Iguatemi, mandando o seguinte: Luiz e Luciano, era para começar já a passar a marca da estrada de Iguatemi, né? Até a divisa de Brumado, até agora nada, né? Em péssimas condições de tráfego. Já começou o livramento até aqui, termina logo outra estrada. Então tá aí, eu não entendi bem o que tá acontecendo. Deve ser uma questão de cronograma, uma limpeza, né, compartilhada, porque eu me lembro que toda a vida, né, o prefeito de Brumado, ele se alinha com o prefeito de Livramento. Isso. E aí, por exemplo, em determinada distância, Livramento faz a limpeza, em outra distância, Brumado é que faz a limpeza da estrada. Ou então, né, divide ali o combustível, alguma coisa, né? Tudo certinho. O importante é que faça a manutenção das estradas, porque essas estradas, elas são realmente aí. Os dois municípios se utilizam. Brumado tem sempre esse acesso aí entre Brumado e Iguatemi. Correto. Vamos lá, gente. Olha, homem é suspeito aí, né? Preso suspeito de ameaçar ex-companheira com facão na zona rural de Cordeiros. O homem foi detido aí na noite de sexta-feira, dia 3, por volta das 19h30, né? No povoado de Tesoura, zona rural de Cordeiros, acusado de ameaçar ex-companheira no contexto da violência doméstica. Segundo informações da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição foi acionada para averiguar a denúncia. No local, a vítima relatou que vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro que estava nas proximidades da residência portando facão. Ele também informou que já havia sofrido, né? Ela informou também que já havia sofrido em outras ameaças e agressões anteriores, inclusive com o uso de uma arma de fogo artesanal. Uma testemunha confirmou os relatos. Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito em posse de um facão. Em continuidade à ocorrência, a equipe deslocou até o local de trabalho do indivíduo, onde, com autorização, encontrou e apreendeu uma espingarda de fabricação artesanal. O homem foi conduzido juntamente com a vítima e a testemunha ao DIZEP, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ele permaneceu custodiado à disposição da autoridade competente. Foram apreendidos um facão e uma espingarda artesanal. A ocorrência resultou na lavratura do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de expedição e apreensão. Dizendo auto de exibição e apreensão, né? Então tá aí, certamente preso em flagrante esse camarada lá em Cordeiros. O homem era brabo, hein? Facão, arma artesanal, tanta coisa, hein? E o machão foi parar onde? Na delegacia, no DIZEP lá de Conquista. Aqui não fala não, mas é o de Conquista, viu? A 80ª, quando faz essas apreensões aí, manda pro DIZEP de Conquista, viu? Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e 3 feridos na BR-030 em Brumado. Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão foi registrado na noite da última quinta-feira na BR-030, trecho urbano de Brumado. A colisão causou grande mobilização de equipes de socorro e deixou uma pessoa morta, além de 3 feridos. De acordo com informações preliminares, o impacto entre os veículos foi forte e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela rodovia no momento da colisão. O ônibus transportava passageiros quando ocorreu a colisão com um caminhão em um trecho conhecido pelo fluxo intenso de veículos pesados. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e o Corpo de Bombeiros foram acionados rapidamente e realizaram o resgate das vítimas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram a atuação das equipes no local em meio a momentos de tensão logo após o acidente. Segundo a Polícia Militar, foi confirmado a morte de Vanderlei Ribeiro dos Santos, de 58 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada no Hospital Professor Magalhães Neto.
Outras 3 pessoas com idades de 42, 84, né? E 2 pessoas de 84 anos e uma de 42 anos ficaram feridas e seguem internadas. O estado de saúde delas não foi detalhado até o momento. Os veículos envolvidos sofreram danos materiais de grande proporção e o trânsito na região ficou lento durante o atendimento da ocorrência. O trecho onde aconteceu o acidente já é alvo de críticas por parte de motoristas, principalmente devido à intensa circulação de caminhões que operam para uma mineradora instalada nas proximidades. Relatos apontam falhas na sinalização, além de problemas na infraestrutura e na iluminação da via, fatores que podem contribuir para a ocorrência de acidentes. Além do SAMU e do Corpo de Bombeiros, equipes do Departamento de Polícia Técnica também estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. As circunstâncias da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes. Tá merecendo atenção aí esse aproveitar trecho, essa matéria aqui, realmente eu conheço esse trecho ali, é um trecho inclusive urbano. O anel viário, a BR-030, principalmente nesse anel rodoviário, ele corta ali o residencial Brisas 1, 2 e 3, o bairro São Jorge, né? São 3 bairros ali. É uma área residencial de bastante movimento e para completar, estão se instalando ali algumas empresas, mineradoras e outras empresas de grande porte que utilizam caminhões com carga pesada. Então, assim, esses caminhões, eles não têm uma movimentação rápida igual um veículo pequeno. Então, se um caminhão sai daquela empresa para acessar a rodovia, ele não tem aquela mobilidade que um carro pequeno tem. Então, se vier um veículo com a velocidade mais desenvolvida, ele não vai conseguir frear. E a sinalização é precária. A iluminação é péssima, você não consegue enxergar o trecho, né? E além da iluminação, a sinalização, não tem placas indicando, olha, travessia de veículos pesados. Travessia de veículo pesado, diminua a velocidade, trecho com alto risco de acidente, não tem essa sinalização ali. Aí então, precisa realmente de uma cautela, de uma atenção especial por parte aí. E é uma rodovia federal, né? Exatamente, dos órgãos de trânsito, aí cabe ao DENIT, se eu não estou enganado, né? Sinalizar melhor o trecho para evitar aí novos acidentes, né? Infelizmente teve isso aí, portanto, na última quinta-feira a gente não tinha noticiado aqui ainda, né? Até na sexta-feira a gente não tinha noticiado, por isso que entrou em pauta, mas situação aí bem complicada. E ficou ainda, né, algumas pautas aqui, mas que não darão tempo pra gente trazer hoje ainda, não serão mais possíveis, né? Se for o caso, a gente traz amanhã. Seu Luciano Santos, vamos nessa, né, meu amigo? Vamos nessa. Já almoçou? Tá na hora de almoçar. O café hoje não é análogo a mel de abelha, porque não foi eu que fiz, viu? Rapaz, eu vou te falar, o pessoal gosta de açúcar aqui, viu? Pois é, gente, uma ótima tarde para todo mundo, né? A gente agradece sempre aí pelo enorme carinho da audiência. E eu retorno amanhã às 7 da manhã na primeira edição e depois no segunda edição aqui na bancada, junto com o meu amigo Luiz Brito. Valeu, gente. Tchau. Bom almoço para quem não almoçou ainda, viu? Pessoal, grande abraço, excelente tarde. Obrigado pelo carinho, pela companhia, sintonia e audiência. E daqui a pouquinho vocês ficam aí com a companhia do William Santos, trazendo aí Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Mais informações você encontra acessando o nosso site, radioportalsudoeste.com.br. Entre lá, tá sempre muito bem atualizado para você. Excelente semana para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.